Olá, bem-vindo ao nosso mergulho de hoje. A gente tem em mãos uma única fonte, mas que fonte? Um livro do século XIX que basicamente escreveu as regras de como muita gente, por mais de 100 anos, enxergou a relação entre fé e razão. É um livro de peso, né? Total. O nome é História do Conflito entre Religião e Ciência, de John William Draper. E o nosso objetivo aqui é desmontar a ideia principal desse livro, sabe? Entender os argumentos e por que essa narrativa de guerra foi e ainda é tão poderosa. Exato. E é crucial a gente lembrar o contexto. O livro é de 1875. O Draper não está só contando uma história, ele está construindo um caso, um argumento muito forte. Certo. A tese dele é que não se trata de desentendimentos pontuais, mas de um antagonismo, profundo, inevitável, entre a investigação científica, que vive de dúvidas, de revisões, E a fé institucionalizada, que, segundo ele, se baseia numa verdade que não muda. exatamente, uma verdade revelada. E a gente vai explorar como ele monta esse quebra-cabeça, peça por peça. Ótimo, então vamos começar pelo argumento central, a espinha dorsal do livro. O Draper não mede palavras, né? Ele enquadra isso como uma luta de vida ou morte intelectual. Qual é o ponto de partida desse conflito, na visão dele? O ponto de virada, para ele, é muito claro. É o momento em que o cristianismo deixa de ser uma religião perseguida e se torna o poder oficial do Império Romano. Com o imperador Constantino. Isso. A lógica dele é a seguinte: uma verdade que se diz revelada por Deus, ela não pode ser questionada ou aprimorada. Ela é, por definição, perfeita e final, entende? Entendo. É um ponto final. Já a ciência é o oposto disso. O motor da ciência é incerteza. É a constatação de que o que a gente sabe hoje pode estar errado amanhã. E aí o choque é inevitável. Para ele, sim, não era só possível, era inevitável. E ele aponta um principal antagonista nessa história toda: a Igreja Católica Romana. É uma acusação bem direta. Mas antes de entrar no conflito em si, o Draper nos leva para um tipo de paraíso científico, sabe? Um tempo antes dessa guerra começar. Ele aponta para um lugar específico como o verdadeiro berço da ciência. Sim, é fascinante. Para ele, a ciência como a gente conhece não nasceu na Europa medieval nem no Renascimento. Nasceu no Museu de Alexandria, no Egito. Séculos antes de Cristo. Séculos. E o que me impressionou na descrição dele é que não era só a famosa biblioteca. Que já era gigantesca, né? Imagina, com estimados 700 mil volumes, mas ele descreve o lugar quase como um cerne da antiguidade. Uau, um centro de pesquisa financiado pelo Estado. Exatamente. Era uma instituição com laboratórios, observatórios astronômicos, salas de anatomia, jardins botânicos, tudo com um foco obsessivo no método que vinha de Aristóteles. Observar e experimentar. E, crucialmente, aplicar a matemática para descrever o mundo. Foi lá que Ptolomeu desenvolveu o modelo do universo dele que durou 1500 anos. E tem mais. O quê? Foi lá que Ero de Alexandria inventou a primeira máquina a vapor. Espera aí. Uma máquina a vapor na antiguidade. Esse é o tipo de detalhe que bagunça a nossa linha do tempo mental. Para que era usada? Pois é, segundo as fontes que o Draper cita, era usada principalmente como uma espécie de mágica para abrir portas de templos automaticamente. Nossa, para impressionar os fiéis. Isso. Não sim uma aplicação industrial, mas a tecnologia estava lá. Isso mostra o nível de sofisticação que foi alcançado. E é esse o mundo que, na narrativa dele, estava prestes a ser perdido. Então, o que acontece para interromper essa trajetória? Como o livro descreve essa mudança? Essa virada fundamental com a ascensão do cristianismo ao poder? O Draper argumenta que foi uma decisão política com consequências intelectuais imensas. Para unificar um império que estava todo fragmentado, o Constantino precisava de uma fé unificada. Só que o império era majoritariamente pagão. Aí está o problema. A solução, segundo Draper, foi uma paganização do cristianismo. Ele descreve um processo em que a nova fé absorveu rituais, vestimentas e até conceitos filosóficos do paganismo para se tornar mais palatável para a população. Ele dá exemplos específicos desse processo? Sim, vários.
Ele aponta a veneração de mártires e santos como uma substituição direta do culto aos antigos heróis e semideuses. Faz sentido uma transição. A introdução de conceitos como a Trindade, ele argumenta, foi fortemente influenciada por ideias filosóficas egípcias e neoplatônicas. E o resultado final, na visão dele, foi que a Igreja se tornou a guardiã de uma verdade absoluta e as Escrituras Viraram o critério para tudo. Exato. Interpretadas literalmente, se tornaram o critério final para todo o conhecimento, inclusive o científico. A filosofia e a investigação livre que floresceram em Alexandria foram vistas como perigosas. Ele até cita Santo Agostinho como uma figura-chave que defendia que a fé deveria preceder a razão. E é aqui que a narrativa toma um rumo que para muita gente deve ser bem surpreendente. Porque enquanto a Europa, segundo Draper, entrava numa idade das trevas intelectual, Ele aponta para outra cultura que teria resgatado a chama da ciência. o mundo islâmico. Exatamente. Ele vira o mapa de cabeça para baixo. Ele chama a ascensão do Islã de Reforma do Sul, uma reação ao que era visto como a idolatria do cristianismo bizantino. E aí, influenciados por pensadores nestorianos e judeus que tinham preservado os textos gregos, os califas árabes, segundo Draper, abraçaram a ciência com um fervor impressionante. É uma inversão completa da narrativa que a gente costuma ouvir. Mas essa visão dele de um mundo árabe puramente cientificista não é um pouco idealizada? Ele chega a abordar as tensões que também existiam dentro do próprio Islã em relação à filosofia e à ciência. É uma ótima pergunta. E a resposta é: não muito. O Draper pinta um quadro de alto contraste, sabe? Preto no branco. Exato. Ele foca no patrocínio estatal maciço à ciência, a construção de bibliotecas e observatórios de Bagdá a Córdoba, a invenção da álgebra, os avanços na química, na medicina. Enquanto, na visão dele, um monge europeu considerava tomar banho um luxo pecaminoso, um médico em Córdoba estava escrevendo enciclopédias de cirurgia. Ele usa esse contraste para reforçar o argumento. Totalmente. Ele usa para acentuar o que ele via como o fracasso da cristandade europeia em carregar o bastão do conhecimento. Ele minimiza os conflitos internos do mundo islâmico para fortalecer o ponto principal dele. Entendi. Então a Europa pega esse conhecimento de volta, principalmente através da Espanha, e aí o conflito que ele descreve começa a esquentar de verdade. Ele estrutura o resto do livro em torno do que ele chama de grandes campos de batalha. Isso, Vamos mergulhar no primeiro e talvez mais famoso deles. claro. O primeiro é o conflito a respeito da natureza do mundo. Basicamente, a luta sobre a cosmologia. Céu versus terra. Pode-se dizer que sim. De um lado, a visão que o Draper atribui aos pais da Igreja, baseada numa leitura literal da Bíblia, uma terra chata, estacionária, no centro de tudo, com o céu sendo um domo sólido, O firmamento? o firmamento, com águas acima dele. Do outro lado, a visão científica, que foi resgatada dos gregos e aprimorada, de um globo esférico girando em torno do Sol. E essa não era uma discussão puramente acadêmica, certo? As implicações eram enormes. O caso de Galileu é o clímax dessa história para o Draper, não é? Com certeza. O livro detalha porque a igreja se sentiu tão ameaçada. Era só teologia ou tinha mais coisa em jogo? Exato, Galileu é a prova número 1 de Draper. Para ele, não era só uma questão de interpretar a Bíblia. Tirar a Terra do centro do universo era tirar a humanidade do centro do drama cósmico de Deus. Ameaçava toda a estrutura de poder. Toda. Se a igreja podia estar errada sobre os céus, sobre que mais ela poderia estar errada? Draper argumenta que era um medo de perder o controle. Ele descreve o julgamento do Galileu, a abjuração forçada, a prisão domiciliar, não como um erro, mas como a consequência lógica de um sistema que não pode admitir falhas. E a prova final, irrefutável. A viagem de circunnavegação de Magalhães. Um navio saiu navegando para o oeste e voltou pelo leste. Fim de jogo. A Terra era redonda. Então a primeira grande batalha foi pelo espaço, pela forma e pelo lugar da Terra. Mas o Draper argumenta que, assim que a ciência começou a vencer essa luta, uma nova frente foi aberta. Desta vez, sobre o tempo. Como foi isso? Isso mesmo.
O segundo grande confronto é o conflito a respeito da idade da Terra. Se a batalha anterior mudou onde estamos, esta mudou há quanto tempo estamos aqui. O tempo profundo. Exato. A cronologia bíblica, que era calculada somando as idades dos patriarcas e tal, chegava a uma idade para o mundo de uns 6.000 anos. Uma criação súbita. Em 6 dias, isso era dogma. Dogma total. Só que aí a ciência começou a encontrar coisas que não cabiam nessa linha do tempo tão curta. A geologia, né? A geologia nascente começou a cavar e encontrou camadas e mais camadas de rochas que só poderiam ter sido depositadas ao longo de milhões, talvez bilhões de anos. Encontraram fósseis de animais que não existiam mais. O que mostrava que a criação não foi um evento único e perfeito. Exato, mas um processo de extinção e mudança. A descoberta de ossos de humanos pré-históricos junto a animais extintos foi a pá de cal. A história da humanidade era muito, muito mais antiga. E, segundo Draper, isso substituiu a doutrina de uma criação divina e instantânea pela de uma evolução lenta e gradual. Uma ideia que o Darwin logo ia consolidar. Exatamente. É fascinante como essa batalha, segundo Draper, mudou do espaço para o tempo. De repente, não era mais sobre onde estamos no universo, mas por quanto tempo o mundo existe. Isso toca em nervos que continuam expostos até hoje. E depois do o quê e do quando, ele aponta para uma batalha final sobre o como. Sim, aqui talvez seja mais filosoficamente profundo. O conflito a respeito do governo do universo. A disputa aqui é entre duas visões de mundo. Ok. A primeira, a visão teológica tradicional, de um universo governado pela providência divina. Deus intervém constantemente, opera milagres, responde a preces, pune, recompensa. O mundo é um palco para a vontade divina. E a outra visão? A visão científica de um universo governado por leis naturais, imutáveis e universais, leis que não podem ser quebradas. O ponto de virada aqui, para o Draper, é Isaac Newton. A gravidade. A lei da gravitação universal. O Newton demonstrou que os mesmos princípios que fazem uma maçã cair na Terra mantêm a Lua em órbita e os planetas girando em torno do Sol. Tudo funcionando como um relógio. Exatamente. O sistema solar, na visão de Draper, passou a ser entendido como uma máquina que opera por necessidade matemática. Não precisa de intervenção divina constante para funcionar. A ideia do Deus relojoeiro, que cria o universo, dá a corda e o deixa funcionar segundo as próprias leis. É isso, e isso para o Draper foi um golpe mortal na doutrina da intervenção contínua. Se os céus e a terra operam por leis fixas, o espaço para milagres e intervenções diretas diminui drasticamente. A questão muda. Muda completamente. Deixa de ser Deus pode fazer isso e passa a ser o universo funciona dessa maneira. É uma mudança de paradigma total. Depois de toda essa jornada histórica, a gente chega na época do próprio Draper, o século XIX. E a gente poderia pensar que as coisas já estavam mais calmas, mas ele via a guerra mais acesa do que nunca, certo? O que estava acontecendo que o deixou tão alarmado? Nossa, ele escreveu o livro no momento de altíssima tensão. Apenas 5 anos antes, em 1870, a Igreja Católica tinha realizado o primeiro concílio do Vaticano. Certo. E desse concílio saíram duas coisas que, para o Draper, eram declarações de guerra contra a modernidade. A primeira foi o dogma da infalibilidade papal. A ideia de que o Papa não pode errar. Isso, ao falar ex cátedra sobre fé e moral. O que, na visão de Draper, seria o ápice da autoridade inquestionável contra a qual a ciência lutava. Faz sentido, dentro da lógica dele. E a segunda? A segunda foi a reafirmação dos sílabos de erros de 1864. Era uma lista, de 80 erros da modernidade que um bom católico deveria condenar. E o que tinha nessa lista? Tinha coisas como a liberdade de consciência, a separação entre igreja e Estado, o racionalismo e o mais chocante para o Draper, a proposição final, o erro número 80, que dizia ser um erro acreditar que o pontífice romano pode e deve se reconciliar e se conformar com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Uau! Basicamente, nós não vamos nos adaptar. Para o Draper, era a igreja dizendo em voz alta e clara, nós não vamos mudar, a guerra continua.
É como se a história que ele contou no livro todo estivesse culminando num confronto direto na sua própria época. Olhando para trás, a análise de hoje mergulhou fundo na narrativa poderosa do John William Draper, uma crônica de um conflito persistente e, na visão dele, inevitável entre a autoridade dogmática e a investigação empírica. É uma tese que teve uma influência, assim, gigantesca. Moldou a percepção pública dessa relação por gerações. A ideia de que sempre houve uma guerra entre ciência e religião se tornou quase um senso comum. Quase um fato. Pois é. E, no entanto, a história raramente é tão linear ou simples, né? E isso nos deixa com uma reflexão final. De que maneira essa moldura de guerra ou conflito afeta como a gente entende tanto a ciência quanto a fé hoje? Será que, ao focarmos só nas batalhas, não acabamos ignorando os longos períodos de paz, os momentos de colaboração, de patrocínio ou mesmo de curiosidade mútua que também fazem parte dessa história complexa e cheia de nuances?